hein? Vamos cuidar. Eita, cara. Vamos cuidar. Aceleração, né? Então agora a gente vai entrar aí na parte que entra a aceleração. Então, recapitulando, né? Movimento uniforme é aquele que não apresenta isso. Então, uniforme, movimento só realmente uniforme, tá certo? É aquele que não apresenta aceleração. Por quê? Porque a velocidade dele não é constante. E a aceleração não é justamente essa variação da velocidade. Então, se eu não tenho variação de velocidade, meu movimento, vou considerar ele uniforme. Então, velocidade constante. Agora, a aceleração é o quê? Que eu acabei de dizer. Aceleração é a variação da velocidade em um determinado tempo de um objeto. Se aquele objeto variou sua velocidade, nem que seja com variações iguais, eu tenho uma aceleração. Como nesse caso aqui, né? Ó, deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui. Nesse caso, chega. Ah, foi. Nesse caso, eu tenho uma aceleração. Tenho. Nesse caso, eu tenho uma aceleração. Então, nesse caso, esse movimento não é considerado retilíneo uniforme. Não é retilíneo, lembrando, porque está numa reta. Então, nesse caso, ele não é considerado retilíneo uniforme, porque ele apresenta a aceleração. Agora, ele pode ser uniforme também e acelerado? Pode. Desde que o quê? Lembre, a palavra uniforme, ela está relacionada à constância, né? Algo constante. Então, nesse caso, se o movimento ele apresenta uma aceleração, só que agora uma aceleração constante, esse movimento eu vou chamar ele de movimento uniformemente variado. Por quê? Porque agora sim minha velocidade varia. Só que tem uma característica aqui. Isso, ela varia, mas também varia organizado, né? Ela varia uniformemente. Ou seja, aquela variação ela é constante. Minha velocidade vai mudar, mas ela vai mudar continuamente. Ela vai mudar da mesma forma. Lembra que no movimento uniforme, a mudança de posição era constante? Tipo, se o camarada ele andar 1 metro, ele vai sempre andar 1 metro de diferença, né? Tipo, ele andou 1 metro, vai ser agora 2, 3, 4. No movimento uniformemente variado, funciona da mesma maneira, só que com a velocidade. Se eu andei 20 metros por segundo, eu agora vou andar mais 20 metros por segundo. E agora a minha velocidade vai ser quanto? Quanto será a minha velocidade? Primeiro, digamos que de um ponto a outro, minha velocidade foi 20. E aí, minha velocidade agora passou para 40 metros por segundo. Andei mais o mesmo período de tempo, minha velocidade agora vai para quanto? Quanto? Estão escutando? E aí? Estão escutando agora? Estão me escutando agora? Oi. Ah, que eu percebi que eu acho que o som tinha sumido. Pois não pega o som não, meu amigo. Já já a gente termina, tá calma. Como eu vinha falando, pessoal, a diferença aqui é que no movimento variado, ele lembra que no movimento uniforme a mudança de posição era constante. Se o camarada andasse 10 metros, depois ele andaria mais 10 metros. Seria quanto? 20. Ele andaria mais 10 metros. Lembre, ele está em movimento, então ele vai continuar, ele vai andar, ele vai ficar parado. Andava 10 metros,
andei 20 agora. Mais 10, 30. Mais 10, 40. O que vai mudar aqui agora no variado vai ser a velocidade. Ela vai variar, mas de maneira constante. Então, se no primeiro momento eu percorri 20 metros por segundo, no segundo momento vou percorrer com velocidade de quanto agora? Primeiro com 20. Considerando 20, isso aqui é hipotético, bicho. Estou com 20 metros por segundo. E agora? Mais 20. Vou para quanto? 40. Isso, continuo constante. Vou para quanto agora? 60. Constante, continuo. Vou para quanto? 80. Você vê que isso, você vê que não fico parado. Eu continuo em movimento, só que meu movimento ele vai crescendo. Só que ele cresce, ele aumenta, esse movimento aumenta, mas de maneira constante. Então, velocidade variou, mas variou de maneira constante. Esse movimento é chamado de variado. Eu tenho aceleração agora. Essa aceleração é constante? Sim, se essa aceleração é constante, indica que minha velocidade também é constante? Não, senhor. Não, senhor. Se eu tenho uma aceleração constante, a velocidade não é constante, não. A velocidade muda, só que ela muda de maneira constante. Essa é uma característica do movimento uniformemente variado. Então, a velocidade ela aumenta ou diminui de forma constante. Lembra? É bem parecido com as características do movimento uniforme, só que o que muda aqui é a velocidade. Você vê, lá a mudança de posição não acontecia, só que poderia diminuir ou aumentar. Aqui é a mesma coisa com a velocidade. Essa velocidade aumenta ou diminui de maneira constante. A variação de posição é constante? Não. A variação de posição aqui ela não é constante. Não é constante. E o que vai ser constante aqui é a aceleração e a mudança da velocidade. Certo? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Não entendi. Aceleração. Está relacionando? Sim. Sim. Constante? Não. A questão vai falar para você isso, né? Tipo, se a questão falar que a velocidade ela muda de maneira constante, então você tem uma aceleração constante lá. Se ela sempre vai dizer, o móvel ele apresenta aceleração constante, ou ele apresenta, se ele disser, apresenta velocidade constante, aí você já sabe, é movimento uniforme. Agora, se ele fala aceleração constante, é uma característica primordial do movimento uniformemente variado. Não tem o que saber. O que vai mudar aqui é, novamente, aceleração positiva, ora, estou só aumentando, aceleração positiva. A gente vai dizer que esse movimento é o que, Manuel? A gente vai dizer que esse movimento ele é chamado de acelerado. Se esse movimento agora ele apresenta uma aceleração negativa, ou seja, eu estou desacelerando,